Foi no sufoco, foi sofrido. Quem achou que fosse ser muito diferente também? Acho que pesou um pouco no otimismo, mas o importante é que o Vasco vence mais uma vez em São Januário, vai comprovando aí o seu bom aproveitamento em casa com o Renato Gaúcho à frente do time e consegue, Túlio, o primeiro 1-0 em mais de um ano. Finalmente voltamos a vencer por 1-0, voltamos, né, a vencer sem sofrer gols na Série A. Pensei nisso durante a transmissão, mas resolvi guardar para depois. E acho que o último lance do jogo mostra por quê, né? A bola passa ali raspando a trave. Acho que todo mundo viu essa bola indo parar lá no fundo das redes do Léo Jardim. Seria aí, amargo demais. Mas o importante é isso. Não acho que foi uma grande atuação do Vasco, né? Acho que a gente pecou em vários pontos, mas o Campeonato Brasileiro é isso, cara. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, né? A gente tira ali, a gente sempre fala isso, né? Tira os dois lá de cima que estão brigando pelo título, tira dois lá de baixo, até os dois lá de baixo que estão brigando para cair, cara. Talvez a Chape seja ali mais carne assada, mas até o Remo ali, que está em penúltimo, cara, já é ali já vem de cara os seus pontinhos, né? O Palmeiras, que o diga, empatou com eles hoje lá no Pará. Então, cara, o importante é pontuar. Mais importante do que pontuar jogando bem, até eu diria que é pontuar jogando mal, né? Assim, não digo que o Vasco jogou mal, né? Mas jogou longe, né? Do que a gente já viu jogar. Acho que a própria escalação do time do Vasco mostrou, né? Um time. A gente já vinha falando disso, né? De como essa escalação de hoje ela foi muito próxima ali do que o Vascaíno imaginava, pela criatividade ali, né? Que o Rojas dá no ataque, quando é escalado do meio campo, o Adson, o sopro ali de volume de jogo que o Adson traz pela direita, o próprio presença diária do Spinelli. A gente já pedia uma escalação nos moldes de hoje há muito tempo, mas essa escalação, né? Talvez o pessoal vai pedir contra o Flamengo, e eu acho que o jogo de hoje mostra porque que talvez não tenha começado com ela, né? É um time que também se expõe muito ali atrás, ainda mais com nossos laterais reservas, o Piton e o Puma. Então, é um jogo que desde o começo ali, acho que, cara, o Atlético ainda chegou mais recuado ali, né? Aquela tática velha do time visitante, de esperar os 15 minutos para sentir o time. Mas, cara, assim que ele percebeu que o Vasco estava pressionando, mas que também estava dando espaço, começou a partir para cima, né? E virou um jogo franco ali de trocação, o Vasco tentando, acho até com mais volume no primeiro tempo, mas quando o Atlético pegava a bola, chegava com perigo. O Léo Jardim foi obrigado a fazer boas defesas ali no primeiro tempo, mas também se expondo ao contra-ataque, né? Dando mais espaço, o Vasco conseguindo sair com velocidade, na velocidade do Adson, na velocidade do Andrés Gomes, que não fez uma boa partida hoje. E nessa, cara, uma jogadinha ali pela direita, um toque de bola tabelinha entre o Thiago Mendes e o Puma. Thiago Mendes chegando como elemento surpresa, fez 1-0 ali, né? A gente imaginava, então, que isso poderia facilitar, talvez, o jogo do Vasco, jogar com mais tranquilidade. O gol foi quase no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo, cara, achei que o Vasco veio ali muito numa de cozinhar o jogo, sabe? A gente acho que vai... Não sei se teve alguma chance, teve uma cabeçada do Spinelli ali, no meio do segundo tempo final, aquela finalização do Brenner. Tivemos o Brenner, né, para matar o jogo. E não quis. Mas também foi um lance ali meio... Não chega a ser um gol perdido na cara, né? Acho que o Vasco chegou pouco na frente, né? E acho que ali a partir do... E por outro lado, o Atlético não veio com tudo para cima.
Acho que esbarrou muito nas suas próprias limitações também, né? Tava assim o Viveiros lá, que é o centroavante deles e do campeonato. Mas, cara, veio beliscando. Começa ali o segundo tempo, já bota uma bola na trave com o Luiz Gustavo. Pouco depois tem uma bola que passa ali raspando também a trave do Léo Jardim, entendeu? E o Vasco tentando cozinhar o jogo, tentando cozinhar. E eu comentava na transmissão, né, cara? Pô, tu quer cozinhar o jogo? Beleza, tá 1-0, vamos lá, vamos tentar, não tem que sair correndo, não precisa ficar nessa maluquice. Mas você precisa ter um pouquinho mais consistente defensivamente, né? E, enfim, o Atlético foi mudando o time, foi mexendo, tentando soltar mais o time, ou pelo menos, né, dar uma revitalizada no time. E o Vasco acho que demorou demais para trocar, né? E começa mexendo mal. Tirou o Roja dele para botar o Tietê. Complicadíssima essa substituição. Comentei durante a transmissão e repito agora, né? Acho que a gente até entende, por um lado de grupo, né? Você não querer queimar aí o jogador veterano, o jogador que tem um nome no cenário. Mas, cara, o Tietê tá muito sem condições, cara. Ele entrou e não fez nada. Eu, sinceramente, não vi. Se tiver faltando isqueiro bique aí, eu não tô nem aí com a trajetória do futebol do Tietê, não, meu amigo. Ainda não, porque tá fazendo... não, pois time, sabe? Talvez precise um pouco mais de... Talvez precise aí de mais algumas entradas do Ramon Rick, para ele ter certeza de que o menino vai pegar a vaga e vai segurar ali, para ele começar a botar o Ramon Rick ali na frente do Tietê mesmo, né? Mas o fato, cara, é que depois ainda tem outras mudanças, entra o Brenner e entra o Nuno, e a gente vê ali, quando chegou nos 35, que o time do Vasco realmente entrou numa de, cara, agora é segurar 1-0, né? Tem um lance ali que o Piton sobe pro ataque, e ele sobe sozinho, e depois vem o Thiago Mendes atrás, assim. Depois de muito tempo chega o Thiago Mendes, e chega, sei lá, o Brenner no meio. Ali ficou claro, cara, pô, o time do Vasco tá cansado, sei lá o quê, decidiu que agora é segurar esse resultado e vai até o final. E aí, em função disso, eu acho que até o Renato fez o certo, né, cara? Então, meu irmão, é isso, então bora. Tira o Gomes, que fez uma partida horrível. Tira o... Quem mais que ele tirou? Tirou o Piton. O Piton. E botou lá botou o Lucas Freitas, botou o Ramon Rick e vamos segurar esse resultado, né? Acho que o ruim foi o seguinte, né? O Vasco se encheu de zagueiro lá, ficou para... Se propôs a fechar ali a casinha, mas não fechou muito bem, né? Não conseguiu ali... Se você segura, você enche de zagueiro entre jogador de defesa, você não vai ter como manter a posse de bola para segurar o jogo, né? Vai estar tendo que entregar, devolver a bola. E a gente até tentou, eu acho até que o Vasco conseguiu manter um pouco a posse de bola, mas aí nos últimos 2 minutos foi aquele Deus nos acuda, né? Mas aí segurou. Teoricamente tinha o Brenner, tinha o Nuno, o Thiago Mendes, o Tietê. Ter esses caras para tentar sair tocando, né? Teve até um momento ali nos 45, 46, sei lá, que pegou a bola pela esquerda, o Nuno ali, e ficaram tentando, né? Ir pro ataque. Cara, volta na defesa, vai pro outro lado, vai girando. Enfim, cara, foi um Vasco pragmático, foi um Vasco que jogou em cima do resultado aí, e foi um Vasco que pontuou. Conseguiu os 3 pontos, isso é o mais importante. A gente... Né, voltando ao início da fala aqui, cara, é um jogo equilibrado. Quem tá esperando que vai ter jogo fácil, que vai conseguir vitórias tranquilas, tá vendo o campeonato errado. E isso é uma fundamental. Bota a tabela aí, Túlio. Eu vi que você tá preparado, cara. E vamos perceber aí, ó, o Vasco subindo, chegando na 8ª posição ali. Só, Tihu, além do seu time estar aí na 8ª posição, você falando muito bem aí sobre como não tem jogo tranquilo, cara, não é que é o Vasco, né, que não tá tendo jogo tranquilo. Olha os resultados aqui, como é que foi, por exemplo, essa rodada, como é que tá todo mundo, né, Felipe Tihu? O Coritiba Internacional, cara, o Fluminense, tá aí, ó, na 3ª posição, não teve jogo fácil contra o Vitória. O Palmeiras empata hoje com o Remo, né? O Flamengo martelou, mas quase não consegue vencer o Grêmio. Foi fazer o gol ali já na segunda metade do segundo tempo, né? No final das contas é sempre assim. Curiosamente, o jogo mais tranquilo foi o Santos, ganhando por 2-0 do Bragantino. Mas os outros... Ô, Túlio, eu acho que, assim, é um campeonato, tá? É um campeonato achatado, a gente vinha comentando, né? E essa rodada ajudou a achatar ainda mais. Porque foram muitos empates, né?
E as vitórias foram aí do time lá de baixo, né? Corinthians, o Santos. Então a galera que estava lá embaixo chegou, a galera que estava lá em cima deu uma estacionada e essas circunstâncias, cara, tornaram essa vitória do Vasco hoje muito importante. Muito importante. A gente sobe bem, a gente dá uma respirada, ó. A gente começa a rodada, viu, Felipe Tiru? No lugar aqui do Grêmio, tá bom? Porque o Grêmio já estava jogando e estava chegando a 18 pontos. E aí o Grêmio teria o Corinthians, né? Ficaria com Corinthians e Santos ali se ele sair no empate, né? Olha quantos times tem com 18 pontos, Tiru. Olha de onde é que a gente saiu, né? Porque a gente, por exemplo, se acontece o pior, né? Aquela bola no último minuto entra do escanteio, a gente estaria nessa turma aqui, ó, de Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Corinthians, todo mundo com 18, sabe? E estaria. Mas como a gente conseguiu a vitória, sobe lá pra gente ver. Opa, a gente ultrapassa toda essa galera, ultrapassa o Cruzeiro, que também já deu uma boa subida aí na tabela, né? Tá em 11º. Vitória. E ontem não teve vida fácil também, não teve vida fácil contra o Bahia. Surpreendente aí o Vitória, né? Em 10ª posição. Curitiba, já conseguimos ultrapassar o Curitiba. Lembra como o Curitiba estava longe da gente há algumas rodadas atrás? Já encostamos, já superamos. Bragantino, que vai ser nosso adversário aí daqui a 2 rodadas. E encostamos no Bahia. Ó, o Bahia, não sei o que lá, ó. Tá com 22, a gente com 23. Encostamos tá no próprio, cara. Encostamos no próprio Atlético Paranaense, que é o time o primeiro ali do G5, né, cara? Tá ali com 23 pontos, a gente não tem a possibilidade ainda de passar, por exemplo, o Atlético Paranaense na próxima rodada, porque eles têm 7 vitórias, né? A gente só tem como igualar. E a gente tem 5, só tem como ir a 6. Mas eu acho que, porra, tio, para tudo, todo o contexto, primeiro, a gente já falou aqui, né, de como o campeonato tá muito equilibrado, muito nivelado mesmo, assim, para todo mundo, ninguém tem vida fácil. O Botafogo, por exemplo, era um desses, Felipe Tiru, que poderia estar agora com 20 pontos. Tomou o gol ou melhor, o Atlético Mineiro, né, na verdade. Tomou o gol do Botafogo no último minuto, né? Hoje, no jogo das 4 horas, era mais um. Né, o Fluminense, por exemplo, aí poderia ter dado um salto, talvez ali, segurar encostado no Flamengo. Né? Poderia estar mais encostado no Flamengo, não conseguiu se sobressair diante do Vitória. Internacional e Curitiba também fizeram um jogo equilibradíssimo. Você falar no Remo, né, cara? Conseguiu segurar o Palmeiras. Então, e a gente tá falando aqui de times, Felipe de Rua. É o Remo que tá segurando o Palmeiras, o Remo é o 19º colocado, segurando o líder, cara. Sabe? Então, mostra muito a força do Campeonato Brasileiro desse ano, com os times estão equilibrados. Dito isto, Renato Gaúcho pontua e pontua bem. O homem sabe pontuar o Campeonato Brasileiro, não tem o que fazer. O pragmático Renato Gaúcho, cara. Não faz uns jogos ali de encher os olhos, mas pontua, né? Tem aí um aproveitamento de G5 desde que chegou. Você pega ali, né? Rodou essa informação há pouco tempo. E os resultados aí me fazem crer que ele manteve. E dentro de casa, né? Tá mostrando aí a diferença. Ganhou aí de Atlético Paranaense, ganhou de Palmeiras. Então a gente vem... Quem mais? Tem que depois recuperar aí a campanha do Vasco, né? Mas voltou a mostrar força dentro de São Januário. E é isso, cara. Eu acho que essa rodada final aí, esses últimos jogos antes da parada para a Copa, vão ser, fundamentais. Que são fundamentais para o restante, para a sequência, né? Para a segunda temporada, para a segunda parte do ano aí. A gente, conseguindo. Não vou nem falar do jogo contra o Inter, tá? A gente consegue a vitória contra o Bragantino e contra o Galo em casa, a gente vai para 26 pontos. Ainda aí a virada, né? Terminar a virada. Ainda no primeiro turno. Consegue mais um pontinho contra o Inter. Tem um jogo contra o Vitória ainda pelo primeiro turno lá na volta. Cara, já faz um excelente primeiro turno. A gente tem tudo aí para conseguir a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. E aí a outra fase é só depois da Copa também. Tem tudo para jogar contra o Olímpia e conseguir essa garantia, a primeira fase, a primeira posição no grupo da Sul-Americana. E aí também só joga ano que vem, não, depois da Copa. E aí tem que ver janela, como vão ser as movimentações. Enfim, estamos caminhando aí, cara, para fazer aí uma reta final dessa primeira parte da temporada muito boa, né?
Vamos ver se... Como é que vai ser esses jogos que faltam. Faltam quantos jogos agora? Acho que faltam... No Brasileiro são 3, 2, 6. 6 jogos que faltam, cara. 6 jogos. Vamos ver se... Não, desculpa, Felipe. O Danilo até estava aqui no grupo aqui, lembrando, né? Que, porra, primeiro jogo aí que a gente não toma gol também, né? No Brasileirão, praticamente aí, se ele não tá falhando a memória. Né? Porque contra o Corinthians... E é a primeira vez em muito tempo, repito, em mais de um ano, que a gente não vence por 1-0. Nossa última vitória por 1-0 tinha sido na... Era Carille, foi contra justamente o Porto Cabete em São Januário. 1-0, que a gente ganhou, né? E a gente voltou, Felipe Tivu, que eu acho que foi contra o São Paulo que a gente ficou nessa mesma estatística curiosa, mas a gente voltou a ser o time mais equilibrado do campeonato no perfeito balanço. Olha aí, Tivu. 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados, 21 gols sofridos e 0 de saldo, meu amigo. Tá aí, 8º colocado. Tem mais equilíbrio do que isso? É a linha de corte do campeonato. Pois é, meu amigo. Quem tá daqui para cima tá bem, quem tá daqui para baixo tá mal, entendeu? Boa média aí. Venha, João Mirante. Dê seu arrazoado sobre essa partida. Vasco Boa noite. 1-0. Primeira vez em mais de um ano que o Vasco ganha por 1-0. 397 dias, para ser mais preciso. Vasco e Puerto Cabello em 8 de abril de 2025. A última vitória por 1-0 do Vasco da Gama. Enfim, primeiro, boa vitória do Vasco, é o que importava, né? O Vasco que entrou na rodada na 17ª colocação, mas que com a vitória em casa foi parar na 8ª e está numa situação bem curiosa. Estamos a 3 pontos do G5, a última vaga da Libertadores, e a 3 pontos da zona do rebaixamento com o Grêmio. Esse é o Campeonato Brasileiro ali, tem um blocaço de times ali, mais ou menos tecnicamente empatados, né? É o equilíbrio, né? O equilíbrio de vitórias, empates, gols sofridos, gols tomados e 0 de saldo também, meu amigo. Pois é, hoje a gente teve aquela vitória que é importante para todo time, aquele dia que você não está tão inspirado assim, mas que você guarda um golzinho e segura a tua bronca lá atrás. Então foi o que o Vasco fez hoje contra o Atlético Paranaense, em 2 tempos com características distintas. O primeiro, eu achei um jogo muito franco, né? O Vasco com a bola conseguia construir ali os seus lances, inclusive começa muito bem o jogo, né? Acho que a gente tem ali nos 5 minutos, tem as 3 chances. É a cabeçada do Spinelli. E assim, gostei da partida do Spinelli, brigadora, mas o meu centroavante não pode deixar o goleiro nem pensar em encostar naquela bola ali, da onde ele cabeceou ali. O Santos faz uma boa defesa, mas aquela ali eu acho que já é um lance que tem que cravar. Mas ele fez um bom jogo, brigou, disputou e tal, teve outros lances de cabeça. E a gente comentava que ia fazer sentido a entrada do Spinelli, porque a bola ia pintar na área ali, o Atlético ia jogar mais recuado muitas vezes, a gente ia ficar com a bola, ia ter que chover na área, e a presença de área dele ia ser importante, quase que já se comprova ali no 2 minutos de jogo, na primeira jogada. Mas, assim, o Vasco, apesar de construir bem, quando perdia a bola, cara, dava muito espaço, principalmente ali por dentro, e ficava o Hugo tendo que cobrir uma zona de campo imensa ali, porque o Thiago Mendes, na marcação, às vezes, quando o Vasco estava desmontado, não recompunha tão rápido assim. Os alas, o Adson até se esforçou, depois vai dar uma cansada. O Gomes também sempre recompõe, mas ali por dentro estava aparecendo espaço toda hora. Mas, assim, era um jogo até certo ponto também controlado. O Atlético tinha tido uma chance logo no início em cima do Cuesta, toma um giro do tal do João Cruz e ele bate cruzado ali, o Léo Jardim faz uma boa defesa. O Léo Jardim fez boas defesas no jogo de hoje, nenhuma grandiosa, espetacular, mas ele fez boas defesas, essa talvez a principal. Mas o Vasco construir e tal, e vai fazer um gol numa construção muito, muito bacana, né? A galera fala que Renato não treina, né? Renato não treina não, a gente tá jogando pelada. Peraí, né? O Vasco tocando bola com paciência, e aí, mérito do Hugo, que fez uma partidaça hoje para mim, não sei o que vocês comentaram do Hugo, mas foi um jogador que se desdobrou correndo hoje no jogo. Dá um passe acelerando, né, para o Thiago Mendes, que tabela o Puma, faz um
um pivôzinho lindo para o Thiago Mendes, e o Thiago Mendes, porra, quando a bola, eu vi que estava no pé do Thiago Mendes dentro da área para chutar, eu falei, cara, finalmente caiu no pé de alguém que vai chutar essa bola maneiro, né? E aí ele bate ali, sem chance nenhuma para o Santos, abre o placar, e dá para dizer que é justo. Era um jogo que, eu repito, era franco, o Atlético teve ali uma chance de fora ali do Luiz Gustavo, mas o Vasco conseguiu fazer um 1-0 ali com merecimento numa baita jogada. E no segundo tempo, a gente voltou muito mais... vamos esfriar esse jogo franco, né? Porque não interessa para nós ficar atacando, levando ataque contra-ataque, não interessava. E o Vasco cozinhou mais a bola no segundo tempo, teve umas posses bem mais longas ali, o Atlético correndo atrás da marcação, e o Atlético foi criar em erros nossos, né? Uma que o Thiago se embola com o Robert Renan ali, e essa bola vai sobrar para o Luiz Gustavo chutar no pé da trave, né? Enfim. E aí, mas assim, não era um jogo que o Atlético conseguia construir muito volume, né? Vai ter uma bola ali na reta final, mas o Vasco também não conseguiu ser tão agudo. Vai ter uma chance de matar o jogo com o Brenner, que, porra, não dá para perder o meu centroavante aquela bola, boa jogada do Piton, mas assim, acho que foi um placar justo, a gente toma um susto na última bola, mas eu pensei, no miolo do segundo tempo, eu pensei, cara, tira o Rojas, porque o que acontece com o Rojas? O Rojas com a bola, ele ajuda a articular, e ele no segundo tempo veio participar mais, principalmente na saída de bola e tal, ele conseguiu desafogar, fazer algumas tabelas, alguns dribles por ali, mas ele recua muito, né, para organizar. Você vê que raramente o Rojas recebe entre linha ali, como um meia, para virar de frente para os zagueiros e tal, ele vem mais para construir ali. E na marcação, ele não pressiona tanto, e ele, é meio perninha, né, na hora que tem que recompor. Inclusive, a jogada que é uma outra pelo lado esquerdo, é ele que está naquela marcação, o cara dá um tapa na frente ali, leva o Puma também, cruza, e o João Cruz erra a finalização. E aí eu pensei, cara, o que eu faria? Tirava o Rojas, recuava o Hugo e colocava o Ramon Rick. Só que o Renato pensou a mesma coisa, só que ele colocou o Tietê, né, cara? Por quê? Não dá para entender, não tem como entender isso. Enfim, hierarquia, mais experiente e tal, coisas nesse sentido, né? É por onde eu consigo imaginar, sim. Mas eu acho que a substituição, a ideia é certa, o cara que ele coloca não é o correto. Mas ele também não é que o Tietê também destruiu o Vasco. E o Vasco passou a marcar mais. Aquele espaço mais na frente da área parou de aparecer tanto para o Atlético finalizar. A gente foi cozinhando, não conseguiu matar o jogo, mas pelo menos a gente leva o resultado, né? Já tinha feito ali, vem mudanças, o Freitas no Piton, acho que o Piton fez um jogo muito bom hoje, aliás, Puma e Piton vencendo uma partida de Campeonato Brasileiro, vale buscar a última vez que isso aconteceu, com clean sheet ainda. Muito boa partida, acho que o Piton ele vacila num lance no primeiro tempo, ele toma um drible lá do cara, mas depois ele se arruma no jogo e, bom, um drible ou outro tu vai acabar tomando mesmo, ainda bem que não comprometeu. O Puma também fez uma ótima partida ali, segura defensivamente, no ataque quando chegou cruzou bem, participou muito bem, bela assistência para o gol, assim, acho que o Pumita, cara, tá numa fase que a confiança é dele nesse momento, né? Então acho que é um cara que hoje mais uma vez foi bem. Hugo, repito, partidaça, Thiago Mendes partidaça. Agora, Adson mais apagado, apesar do que eu gosto quando o Adson puxa o contra-ataque do Vasco. Eu acho que ele é um jogador inteligente, assim, ele não se afoba, ele consegue organizar ali um passe, uma saída, mas errou algumas que ele tentou também ali pelo lado esquerdo, não fez um jogo tão aceso assim. E o Gomes, cara, o Gomes é aquilo, né? Ele acerta um cruzamento com 2 minutos de jogo, que era o gol do Spinelli, e a assistência dele ali, cruzamento pela esquerda. Tem outras jogadas e tal, mas eu acho que teve uns 2 lances que era para o Gomes chegar já cruzando, aí ele quer dar um drible a mais, mas assim, é um jogador que está sempre dando trabalho, né, cara? Está sempre ali correndo e tal, e castigando os adversários, mas não fez um grande jogo novamente. Mas, enfim, no frigir dos ovos, acho que o Vasco foi superior ao Atlético e tem uma vitória justa, apesar de magra.
Tá aí, Bovasco na tela. Olha aí, ó. Nosso Vasco subindo aqui, ó. Teve uma baixa ali contra o Corinthians, mas depois, desde lá, ó, vem lentamente Aí. subindo aqui mas ainda precisa chegar ali no começo da temporada, quando tava com menos. A gente já começa com menos A gente começou, a gente nunca chegou, na verdade, na superfície, né? no positivo, né? Mas estivemos abaixo. Estamos caminhando para isso aí, ó. Vamos ver no ranking aqui. Dá tempo, aí, ó. Né? Acho que... Aí. Caralho, foi para segundo, tá? Hoje o Pano cantou alto, hein? E olha só, agora que eu tô me lembrando, a gente não deu nem o craque e o... Se bem que o craque e o bagre, tu põe um e tu tira um, então não vai mudar na média, não. Mas tem que dar. E aí eu já digo... TM, né? Não, aí tá fácil. E o bagre? Porra. O bagre vai ter que ser nosso... Caralho, o Andrés Gomes vai ganhar o primeiro bagre de sua história. Vai ter que ganhar o bagre. Chega a vez de todo mundo, meu amigo. Olha aí, ó. Nosso Thiago Mendes já desponta, cara. Como assim? O dono da equipe mesmo. Muito na frente, 13 pontos. Depois, quem mais se destaca é o Renato Gaúcho, com mais 6. E o Léo Jardim, o Andrés Gomes, ali, com 5 pontos. Com o bagre, o Léo Jardim empatou, então, ó. Pois é. O bagre do Andrés Gomes empatou. Aí. Será que vocês acreditam que quando a gente contratar, começa do zero, né? Será que teremos alguém aí no segundo semestre para chegar próximo do Thiago Mendes aí? Vamos ver, tomara. Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Já falou aí algum poeta. Então estamos falando do quê? De um gol para Thiago Mendes, uma assistência para Puma, até aí nenhum mistério. Nosso Puma Rodrigues, cara, se isola na liderança do Datagol, segura o homem, tá lá na frente. Toma. O homem disparou. Thiago Mendes se junta a Cuiabana ali, ó, na terceira posição. E Cláudio Spinelli tá aqui. Que é outro também. Esse é só com verdinho, né? Esse aí tem mais aí, porque é só com verdinho também. Esse é só com gol. O Felipe Coutinho, que durante uma boa... Mesmo depois que saiu, ficou um bom tempo liderando ainda, ó, já tá aqui bem baixo, ó. Passou. Cauã Barros passou. Nuno Moreira, Brenner, Andrés Gomes, DVD, Cuiabano. Tá aí o nosso... Entregue o nosso Ibovasco, o nosso Datagol. Vamos encerrar o quadro do Ibovasco. João Mirante, boa noite, meu camarada. Boa noite, Thiago, Túlio, galera aí do chat. Terminando aí mais uma longa jornada no Expresso. E amanhã estamos de volta aí no Colina de Passe para repercutir ainda mais um pouco desse jogo e já começar a pensar no confronto do meio de semana Paysandu aqui, né? Então, jogo que a gente está com uma boa vantagem, mas não pode subir no salto, não, para não correr nenhum tipo de perigo, encaminhar aí o objetivo na Copa do Brasil nesse primeiro semestre. Depois é um jogo no Beira-Rio lá que a gente vai estar desfalcado, mas dá para buscar pelo menos um pontinho lá, acredito eu. E depois ir na Sul-Americana, né? Tentar encaminhar também esse objetivo de Sul-Americana aí. Ficar bem para a parada da Copa. A gente ir para a parada da Copa lamentando que estão freando a escalada do time do professor Renato Gaúcho. É isso. Boa noite, queridos. Boa noite, Túlio. Valeu, Tihu, valeu, João, galera do chat aí, jornada entregue aqui no Expresso. Só dar um lembrete rápido aqui, para você que não deu tempo de escanear o QR Code lá na camisa do Vasco, na quarta vai ter de novo, tá? E aí, pelo que eu vi, em cada jogador é um prêmio diferente lá. Olha, desconto no sócio, desconto na adesão, visita em São Januário, essas coisas todas. Então, prepara o celular lá que vai ter QR Code de novo na camisa lá contra o Paysandu. Um abraço aí para todo mundo, uma ótima semana aí para vocês e até mais. Vou jantar, Felipe Tihu, nós vamos jantar, nós três aqui ainda, né, meu amigo? Eu vou dormir em jejum, aproveitar aí para fazer o jejum intermitente. Jejum intermitente, Jejum intermitente de 16 horas logo de uma vez? Eu não fiz o pré-jogo, né? Entrei aqui umas 8 horas, é verdade. Comendo um pouquinho antes. Deu para comer. Deu para ter essa facilitada. Mas então é isso, amigos. Já é um domingo que já se encerrou, vai se encerrando agora também. Um dia de Vasco. É hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil.